Bom dia, Dom Ano. Tudo bem com vocês? Lá vamos nós, seguindo a discussão de população no continente europeu e também no continente asiático. Senhoras e senhores, no nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de iniciar a discussão da demografia no continente europeu, dando conta, ou melhor, tomando conhecimento de que elementos sociais, históricos, econômicos, aliás, impactam na, na demografia do velho continente. Não é? Nós estamos falando aqui das, não das mais antigas, claro, organizações ou aglomerações sociais do mundo, mas certamente de algumas das mais importantes. E aqui eu não estou fazendo nenhum elogio, muito pelo contrário, mas é necessário que a gente compreenda que a demografia, o perfil da população do continente europeu, ela é fruto de uma série de acontecimentos que se materializam até hoje e que essa materialização nem sempre é, como que eu posso dizer, uniforme. Óbvio que não dá para ser uniforme, tá? Conversamos mais rapidamente sobre isso na nossa aula da semana passada, mas é importante a gente entender que, por exemplo, questões ligadas a relevo, a clima, acesso aos três As, né, abrigo, água e alimento no continente europeu, e isso vale para todos os lugares do mundo, mas no caso em face o continente europeu, interfere na sua disposição populacional. Tá? Óbvio, quanto mais ao norte, senhoras e senhores, quanto mais próximo dos polos, né, isso vale para os dois hemisférios, mas no caso na Europa, quanto mais ao norte as populações tentam se deslocar, mais difícil é a ocupação humana, dada a natureza, certo? Dado a paisagem, dado a realidade climática, etc., elementos da geografia física, para a ocupação humana. Muito frio, pouca disponibilidade de alimento, difícil busca de abrigo, etc. Ainda que a gente reconheça a capacidade humana de se instalar em praticamente todos os lugares da superfície terrestre, graças à sua capacidade e ao seu potencial técnico, tecnológico e principalmente financeiro. Ainda assim, é importante que a gente entenda que a densidade demográfica do continente europeu, por mais que seja bastante, entre aspas, tá, regular entre os países, nas diversas regiões que a gente pode estabelecer aqui, a Península Ibérica, por exemplo, o leste europeu, os países nórdicos, etc., é importante que a gente entenda que existem grandes concentrações populacionais nos países europeus, principalmente nas principais cidades dos países, certo? E aqui eu não estou falando só de capitais, mas também de grandes centros urbanos, ok? A verdade é que, por ser um continente relativamente pequeno, quando em comparação aos outros, em termos de extensão, a população europeia, que se aproxima ali de 1 bilhão, mais ou menos, está concentradinha, não é? Ora, se a gente consegue colocar a Europa inteira, praticamente toda a Europa, dentro do Brasil, aliás, isso não é nada difícil, se diga de passagem, em termos territoriais, isso explica o porquê alguns países têm uma densidade demográfica tão grande, ou seja, tem muita gente, mas muitas delas concentradas nos grandes centros urbanos, o que é uma realidade generalizada no mundo contemporâneo, ok? Ocorre que é o seguinte, a gente consegue dividir a Europa, ou regionalizar a Europa, com N variáveis, é claro, mas algumas delas estão ligadas, por exemplo, a grupos linguísticos, tá? A gente está falando de alguns países
de grupo linguístico latino, como é o caso do espanhol, do português, do francês, do italiano, enfim. Alguns países germânicos, certo? De língua germânica, como é o caso da Alemanha, da Holanda, até o próprio inglês, e os eslavos, que são os russos, os poloneses, os búlgaros, etc. Bom, primeira regionalização que a gente consegue fazer está ligada ao idioma, porque o idioma é derivado de uma cultura construída ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e que cria identidades particulares de cada povo, ou seja, elementos de identificação. Lembrem-se da discussão a respeito de povo, ok? Bom, alguns países contam com um idioma oficial, outros têm 3 idiomas oficiais, como é o caso da Suíça, que é o alemão, o francês e o italiano. Depende de qual região da Suíça você se encontra. Mas o fato é que existe uma estrutura cultural na Europa que está mais ou menos delimitada pelo seu tronco linguístico, mas também está ligado, claro, à sua forma de vida e às demandas que viver em determinado lugar tem, que em outros eventualmente não tem. Não podemos nos enganar. A Europa não é um conjuntão homogêneo de povos, de cultura, de nada disso. E também não é um conjuntão homogêneo de desenvolvimento. E aqui eu estou falando de expectativa de vida, aqui eu estou falando de índice de desenvolvimento humano, de uma forma geral, e não estou falando só do IDH, estou falando de Gini, entre outros tantos. Mas o fato é que existem diferenças entre os países da Europa, e essas diferenças vão ficando cada vez mais marcadas quando a gente caminha de oeste para leste, ou seja, da Península Ibérica, Portugal, Espanha, passando pela Grã-Bretanha e caminhando em direção à Rússia Ocidental ou a porção europeia do território da Federação Russa, que está ali limitada aos Urais. Bom, impossível dizer que os índices de desenvolvimento na Europa, de uma forma geral, são bastante elevados. Tanto que a gente está discutindo aqui lugares cuja expectativa de vida é relativamente alta, por exemplo, expectativa de vida, como a do conhecimento dos senhores, é um dos elementos que compõem esses N índices de desenvolvimento humano, mas que nos dizem o seguinte: a expectativa de vida permite que eu verifique num lugar quanto tempo uma pessoa, em média, vive. Nós sabemos que para uma pessoa chegar numa idade madura, no idoso, a terceira idade, vamos dizer assim, o nome que vocês quiserem dar, é necessário que exista uma estrutura para sustentar essa população. Uma estrutura de saúde pública, uma estrutura de moradia, uma estrutura de transporte, uma estrutura, enfim, que contemple as necessidades de uma pessoa idosa. E como nós sabemos, tem especificidades, ou seja, são elementos que são necessários, existem elementos que são necessários para que as pessoas atinjam essa idade mais madura, correto? Como que a gente define isso? Como que a gente verifica isso na Europa? Como que a gente percebe que existe uma população idosa bastante numerosa? Quando a gente observa principalmente as pirâmides etárias, como essa que a gente encontra na página 28. Mesmo na década de 1950, a pirâmide etária europeia ela tinha ainda um certo equilíbrio, porém, é necessário que a gente observe um desenho meio que de uma ampulheta, né? Largo, afina, largo e afina. Por que ela afina na faixa aqui dos 30 aos 40 anos? Gente, em 1950, o mundo, a Europa, enfim, tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Muita gente morreu, certo?
ainda que a base da pirâmide promovesse algum tipo de sustentação. Porém, nos anos 2000, a gente percebe uma mudança no formato da pirâmide etária. Já está se aproximando meio que a um quibe. Você tem um aumento da população idosa, um aumento significativo, aliás, da população idosa, e uma diminuição da base da pirâmide etária, ou seja, o grupo de pessoas mais jovens, ou pessoas que nasceram há pouco tempo, e que representam um potencial de força de trabalho, e é essa força de trabalho que sustenta as economias dos lugares, por exemplo, já enfraquecida. Ou seja, aqui a gente tem um crescimento vegetativo menor do continente europeu. Até que a projeção para 2050 oferece para a gente um formato de pirâmide em pira, ou seja, o topo, ou a porção mais alta, é maior do que a base. E se o topo tem uma porção maior do que a base, a gente tem um problema grave relacionado ao envelhecimento da população. Ok, tem toda uma série de bons feitos relacionados ao envelhecimento mais consistente de uma população. Porém, se você não promove a ampliação da base da pirâmide etária, significa que você vai ter menos gente trabalhando no futuro. Se você tem menos gente trabalhando no futuro para sustentar essa comunidade idosa muito numerosa, aumento de impostos, crise da previdência, ou seja, as aposentadorias vão ficando cada vez mais difíceis e mais distantes, como é o caso que está acontecendo na França agora nas últimas semanas e que suscita protestos até hoje, em que a idade da aposentadoria salta de 62 para 64 anos. Ou seja, as pessoas vão ter que trabalhar durante mais tempo, pagando, por sua vez, mais impostos. E isto também cria uma necessidade de solução para o crescimento vegetativo das populações da Europa, numa tentativa de garantir uma força de trabalho para o futuro, de abertura dos países para a chegada de mão de obra estrangeira. Olha aí, crise da migração, xenofobia, racismo. Eu vou trazer alguns vídeos para vocês aqui em complemento a este, que vão ajudá-los a entender melhor e discutir melhor essa realidade que se mostra urgente no continente europeu. Ora, percebam, o ganho da qualidade de vida de um lugar permite que as pessoas envelheçam, só que fisiologicamente as pessoas mais idosas se reproduzem menos, e se elas se reproduzem menos, a base da pirâmide etária fica comprometida. O que significa que sustentar essa população se torna cada vez mais difícil, porque há mais gastos do ponto de tanto por parte do indivíduo para manter a sua própria existência, como também do Estado para garantir um mínimo de acesso a essa população idosa. Se você tem um aumento da população idosa, você tem uma redução da população, neste caso da Europa, e uma redução na base da pirâmide, ou seja, de nascimento e crescimento vegetativo de uma população, você tem uma redução da chamada população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa é aquela que efetivamente vai ao trabalho. E se vai ao trabalho, recolhe impostos. E se recolhe impostos, garante ao Estado o mínimo necessário para que ele possa manter a sua população, ou melhor, manter o acesso da sua população a serviços mínimos para a manutenção da própria vida e da própria existência. Esse gráfico da página 28 também é interessante porque mostra a distribuição etária dos agricultores europeus. Ora, mais da metade dos agricultores europeus tem 55 anos ou mais. E 31% deles tem 65 anos ou mais. Ou seja, a produção agrícola europeia, de alguma forma, está ameaçada. Porque as pessoas estão envelhecendo e em um momento elas vão morrer. E se elas morrem, elas param de produzir. E existe uma tendência de saída do campo para a cidade, dos mais jovens principalmente. Então, se você tem uma população envelhecida no campo e que não promove a recuperação, vamos dizer assim, do número de pessoas através da procriação, não tem outro termo,
que fiquem ali e que mantenham as atividades agrícolas funcionais, a Europa está de frente a um problema grave, inclusive de abastecimento interno. Aqui eu não estou falando em nenhum momento de processo de importação e exportação. Aqui eu estou falando de abastecimento interno de produto produzido dentro do próprio continente europeu. Falta braço. Não falta vontade, falta braço. Bom, esse processo de envelhecimento das populações, como eu disse inicialmente, ele leva a uma série de consequências para aqueles que ainda não se aposentaram e que ainda são economicamente ativos do ponto de vista do trabalho. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, incentivo a políticas de imigração, ou seja, a chegada de pessoas de outros países para que possam sustentar essa máquina que é o Estado, principalmente em forma de trabalho e, consequentemente, arrecadação de impostos. E gera-se aquele tanto de problemas que nós conversamos anteriormente. Então, o fato é que a Europa, de uma forma geral, por ser, se não um dos continentes mais desenvolvidos, na média é o mais desenvolvido, porque o continente americano tem grandes discrepâncias, como é do conhecimento das senhoras e dos senhores. O continente europeu, por mais homogêneo que seja, em termos de desenvolvimento, tem à sua frente um problema seríssimo para resolver. Ou se fecha para os imigrantes, como é o caso da Hungria, com o primeiro-ministro Viktor Orbán, e outros tantos na Europa, como a primeira-ministra da Itália, deixa eu pesquisar o nome dela, primeira-ministra italiana, Giorgia Napolitano, se não me engano, não, Giorgia Napolitano é outro, peraí, Giorgia Meloni. Primeira-ministra Giorgia Meloni, que é do mesmo grupo do ex-primeiro-ministro Matteo Salvini, que pretende na Europa, ou melhor, na Itália, diminuir ou rever as práticas de imigração, de absorção de imigrantes, de mão de obra estrangeira, certo? Como é o caso, como eu disse, na Hungria, do primeiro-ministro Viktor Orbán, em que ele afirma categoricamente que a Hungria não será um país misto. A discussão para a Europa, ela extrapola a mera necessidade de força de trabalho. Ela é uma discussão prática e também é uma discussão social, política, sociológica, econômica, porque se existe uma resistência dos países em receber mão de obra estrangeira, e há N elementos que restringem a mão de obra estrangeira, e nós temos plena consciência disso, os preconceitos dos mais diversos, a xenofobia, o racismo, etc. O que vai acontecer com a Europa? A Europa, importante que as senhoras e os senhores se lembrem, que contou com fluxos migratórios gigantescos para outros países do mundo, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, entre eles o continente americano, o Brasil, inclusive. Afinal de contas, a maior parte de todos nós somos descendentes de alguma família que veio da Europa, sejam espanhóis, italianos, portugueses, alemães, etc. E que de alguma forma não recebe de volta uma necessidade real, num momento de necessidade real, de reconstrução dessa população europeia. Percebam como é uma questão muito mais complexa do que simplesmente tratar de números. Trata-se aqui, guardadas as proporções, de um risco de até, no limite, a extinção das populações europeias. O mesmo que acontece em alguns países da Ásia, como é o caso do Japão, que passa por um processo de envelhecimento intenso, e aqui, mais uma vez, ninguém, em momento nenhum, questiona a condição de vida, o desenvolvimento de países asiáticos, não todos, é claro, mas estou falando aqui especificamente do Japão, por exemplo, em que a população idosa é bastante
bastante numerosa quando em comparação com aquela população da base da pirâmide etária. Ora, o Japão por si só, por exemplo, sustenta a sua própria condição sendo um país predominantemente idoso? E já falando, já entrando de cabeça nos aspectos demográficos do continente asiático, a gente está falando do maior continente do planeta, são 44 milhões de quilômetros quadrados. É terra. É terra. É terra que não acaba mais e gente que não acaba mais. Ah, a Índia vai ultrapassar agora, daqui a pouquinho. A população indiana vai ultrapassar daqui a pouquinho a população chinesa. São os dois maiores países em termos populacionais do mundo, gente. Metade da população do mundo, mais da metade da população do mundo tá lá. Tá lá. China e Índia juntos têm mais de 30%, tem 35% e uns quebrados da população do mundo, desses 8 bilhões e meio de pessoas que estão na face da Terra. Porém, é importante que a gente discuta elementos que explicam, pelo menos, mesmo que aproximadamente, o perfil populacional do continente asiático. Mesmo porque, a partir da distribuição, a distribuição é totalmente irregular. Irregular. Lugares como a Índia, que tem uma fração, um quarto praticamente, do território chinês, tem praticamente a mesma população. 2. A Federação Russa, a porção asiática da Federação Russa. Gente, é gelo, 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 gelo. Ou seja, muito difícil de se ocupar. Falando de China, falando de Oriente Médio, a gente está falando de áreas desérticas, também de difícil ocupação. Pelo menos uma difícil ocupação homogênea. A maior parte da população chinesa se encontra na costa. Na saída ali para o Mar da China. População no continente asiático é complicado. É complicado, porque você tem grandes concentrações populacionais na Índia, por exemplo, no Paquistão, em Bangladesh, e aí no meio tem a Mongólia, que é como se fosse um desertão. Claro, não é um deserto todo, mas é uma área de difícil exploração ali, que faz divisa entre China e Rússia. O próprio Oriente Médio são áreas de densidade populacional bastante irregular, algumas muito densas e outras praticamente vazias. Mas o fato é que a ocupação humana na Ásia, ela é uma das mostras mais importantes da capacidade de adaptação da humanidade, dos grupos humanos, às regiões em que decide ocupar. E isso também é prova da riqueza cultural geral que a gente encontra no continente asiático, desde o Oriente Médio até o Japão. Desde a Mongólia até a Índia, por exemplo. Então, essa capacidade adaptativa dos grupos humanos cria por si as culturas, os povos, eis os povos aqui novamente, e o seu próprio arranjo social. Arranjo social que, consequentemente, traz um arranjo econômico, um arranjo político, que diferencia todos esses lugares entre si. E não é só uma diversidade cultural que a gente encontra na Ásia, a gente vai encontrar uma diversidade étnica gigante. Os povos. É impossível, por mais que sejam asiáticos, guardadas as proporções, é claro, comparar um sul-coreano com um afegão. Ou um catari com um mongol. Ou um paquistanês com um israelense. Percebam, existe um range gigante de possibilidades no continente asiático, porém, isso não está no livro, tá?
É importante entender como se estruturam as relações das sociedades asiáticas. Por exemplo, a sociedade sul-coreana, principalmente, mas a sul-coreana, a japonesa, em parte a chinesa, se estruturam no taoísmo, no taoísmo e no confucionismo, perdão, e que os dois guardam em comum um contexto chamado de piedade filial. Piedade filial, e isso impacta na pirâmide etária que a gente vai ver na sequência, a piedade filial entende que os filhos são responsáveis pelo bem-estar dos pais na velhice. Por quê? Porque os pais dedicaram todo o seu esforço durante o momento mais potente e mais capaz da sua vida para criar seus filhos. E os seus filhos, em contrapartida, devem ajudar os seus pais quando eles chegarem ao melhor momento das próprias vidas. Percebem como existe uma matemática diferente, enquanto o pensamento ocidental diz que é cada um por si, por mais que a estrutura familiar seja estável à sua medida, e cada um cuida de si. Em alguns lugares da Ásia, não. Isso leva à discussão de previdência, isso leva à discussão de bem-estar, isso leva à discussão, em alguns casos, de felicidade ou não felicidade, desenvolvimento humano, expectativa de vida, etc. O que é o bem-estar social ocidental que a gente conhece não é necessariamente o bem-estar social de alguns países da Ásia. Graças também às suas religiões. E aqui não é um juízo de valor, não digo que é melhor nem é pior, só digo que é diferente, porque é nitidamente diferente. E assim, sucessivamente. Cada povo e sua identidade. E os diversos povos do continente asiático, respeitadas as suas características, têm uma forma de ser e estar nos seus lugares. Ora, a gente está falando de áreas de concentração populacional gigante, como eu disse, a Índia, o Paquistão, o Japão, a Coreia do Sul e a Mongólia, e o Turcomenistão, e a própria Arábia Saudita. Ora, elementos naturais que são limitadores, a gente está falando do Japão, que é um conjunto de ilhas, ou seja, existe uma concentração natural de pessoas em determinados lugares. A gente está falando da Mongólia, um enorme deserto, que concentra as pessoas especificamente em algumas cidades maiores. A gente está falando da Arábia Saudita, que por mais que o Oriente Médio seja densamente povoado, há uma concentração importante das pessoas em pontos, em cidades específicas. A gente está falando de Índia, que é um país, por mais que seja grande, ele é relativamente pequeno, quando em comparação, por exemplo, com outros, como a China, como a própria Rússia. Muita gente em poucos lugares. E o que leva as pessoas buscarem as grandes cidades? Ora, se são pontos de concentração de oportunidades, são pontos de concentração e de atração. Ora, eu encontro melhores condições de vida nos grandes centros, eu encontro emprego, eu encontro um salário melhor. Existe um movimento natural de busca dos grupos humanos pelos grandes centros. E isso vale para a Ásia, vale para a Europa, vale para a América, vale para a África, vale para todos os lugares. Essa dispersão do meio técnico, científico e informacional, ela não se dá de forma homogênea. O acesso não é homogêneo. A oferta não é homogênea. Mas a busca é constante. E se a busca é constante, essas áreas de atração se tornam cada vez mais atraentes. Aqui eu estou falando de Tóquio, aqui eu estou falando de Seul, aqui eu estou falando de Xangai, aqui eu estou falando de... Beirute, no Líbano. Aqui eu estou falando de Jerusalém. Singapura. Kuala Lumpur, no caso. Aqui eu estou falando de Bombaim, na Índia. Percebam, entre outros tantos exemplos que a gente pode encontrar, existem pontos de atração e esses pontos de atração naturalmente se tornam mais aglomerados de gente. Em busca de quê? De melhores condições de vida. Normal. Normal. Isso é o esperado. Isso é o que faz as pessoas migrarem. Ok? Bom, é necessário que a gente fale
de dois grandes contingentes populacionais do continente asiático, que são a população chinesa e a população indiana. Tá? A população chinesa em 2017 ainda beirava ali 1 bilhão e 400 mil pessoas, 400 milhões de pessoas. E eu lembro de ter conversado com vocês sobre isso em aula. O fato de você ter uma grande população significa que você tem a possibilidade, a oportunidade de realizar tudo em grande escala. Se eu estou falando de 1 bilhão e 400 mil pessoas, eu estou falando de uma... só dos 10% mais ricos, vamos dizer assim, são 140 milhões de pessoas. É mais da metade da população brasileira inteira. Dos mais ricos. Ou seja, consomem muito. E se consome-se muito, é um lugar de oportunidade de realização de negócios. Claro, claro. Distribuídos ao longo do país? Sim. Mas o fato é que o governo chinês diz que são mais de 50 grupos étnicos no país, o que dá uma dimensão gigante do quanto esses 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio de pessoas são diversos e têm comportamentos diversos. E se tem comportamentos diversos, senhoras e senhores, existe uma perspectiva diferente. Agora, vamos dar uma corrida lá na página... Cadê? 34. Aqui tem 3 pirâmides etárias no mesmo lugar. Tá vendo aí? Existe uma pirâmide etária para 1982, uma pirâmide etária para os anos 2000 e uma para 2050. Percebam. Houve um enorme ganho de qualidade de vida na República Popular da China nos últimos anos. Percebam a construção das bases das pirâmides. Olha só. Em 1982, a base da pirâmide maior era da população até 20 anos. A partir de 82, durante muitos anos, a China teve um negócio chamado bônus demográfico, ou seja, um enorme contingente de pessoas prontas para trabalhar e procurando emprego e querendo consumir, e isso vai girando o motor da economia e impulsionando o crescimento. Não à toa é a segunda maior economia do mundo hoje e vai passar os Estados Unidos até 2030. Ou seja, a gente está à beira da ultrapassagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixando o posto de maior economia do mundo para a China. E a gente vai falar, e eu pretendo falar sobre isso com mais detalhe nas próximas semanas, do como a China chega nisso. De um país predominantemente rural na década de 1950, destruído, destroçado, para, daqui 7 anos, ser a maior economia do mundo. Isso é um susto na história da China, que tem milhares de anos de história. 7.000 anos de política. Não da China como a gente conhece hoje, é claro, mas do seu surgimento e estabelecimento. Chegaremos lá. Em 1982, como a gente vê no desenho em roxo, a base da pirâmide ainda era bastante sustentável. Mas até 2050 vai ocorrer na China um processo também importante de envelhecimento da sua população. Isso, em parte, é graças à política do filho único, que aconteceu a partir de 1979 e que em 2015 acabou. Ou seja, já tinha muita gente na China, muita gente para trabalhar, cresce, mas espera um pouquinho. O governo percebeu que se eu limitar a minha população a um filho por família, a base da minha pirâmide etária fica menor e o meu crescimento começa a se insustentar. Opa! Bora! Podem se estabelecer famílias maiores na China, ou seja, não ter só um filho. E, além do mais, se durante muito tempo a China estimulou a política do filho único, hoje ela estimula que a população se reproduza. A questão é,
Essa não é uma mudança automática. Olha, você não podia ter filho, agora pode, faça filho. Não é assim. Existe uma construção cultural do povo chinês que levou à prática do um filho. E agora é necessário uma reconstrução social, uma reconstrução da mentalidade da população que ter mais filhos é bom. Isso coube, e neste caso cabe, ao governo. Estímulo. De que forma se faz estímulo? Ora, você garante acesso à saúde pública, você garante uma bolsa de auxílio, enfim, há N formas. Mas o governo chinês já percebe essa movimentação e já percebe a necessidade de estimular o aumento da sua própria população. Crescimento sustentável. Pirâmide etária tem que ter uma base mais larga para sustentar todo o conjunto acima. Lembra do bônus demográfico? É isso. Bom, aí a gente chega hoje na Índia. Dá uma corrida na página 36 e percebam, a base da pirâmide etária chinesa é muito sustentável. Tá? Existe uma porção da população gigantesca de 0 a 19 anos. População economicamente ativa até os 65 também é mega estruturada. Ou seja, a Índia vai ultrapassar os Estados Unidos. Isso é projeção, não sou eu que estou inventando. Isso é uma projeção feita pelo próprio FMI, de que a Índia ultrapassa os Estados Unidos em 2050 como maior economia do mundo. Ora, por quê? Gente, de novo, uma questão de escala. Muita gente consumindo, muita gente trabalhando, muita gente vendendo, muita gente comprando, muita gente arrecadando. Vai. Cresce. Cresce, ganha na escala. Trouxe esse exemplo para vocês na sala semana passada. Se eu vender um alfinete para os 10% mais ricos de Índia ou de China, eu vendi 300 milhões de alfinetes. 300 milhões de alfinetes. Se eu vender cada um alfinete e ninguém compra um alfinete, se eu tiver lucro de 1 centavo por alfinete, quanto eu vou ganhar? 1 centavo de dólar que seja. São 3 milhões de dólares em alfinete. E a gente está falando aqui de países que não são pobres. Você tem uma grande porção da população que é pobre, realmente, isso é inegável. Porém, a gente está falando aqui dos maiores produtores industriais do mundo. Quando a gente pensa em China, a mão de obra do mundo da indústria da transformação está na China. A coisa mais básica, um pedaço de plástico, uma luminária, um globo. Até alta tecnologia e inovação. Estão falando de semicondutores, tecnologia da informação. Tanto, não à toa, os maiores supercomputadores do mundo hoje instalados em universidades estão na China. Vamos falar da Índia. Durante o auge da pandemia, se ninguém tinha ouvido falar na Índia, ficou sabendo no momento, porque é o maior produtor de fármacos do mundo. Durante uma época, durante o período da pandemia, a crise se instalou não é porque não se conseguia produzir vacina, mas porque não tinha vidro suficiente para fazer as ampolinhas. Esses vidros de ampola são feitos na Índia. Os maiores call centers do mundo, estrutura de back-office das grandes empresas do mundo estão na Índia. Percebam, senhoras e senhores. Esses lugares têm em comum uma grande oferta de trabalhadores inicialmente a salários baixos. A gente vive num mundo capitalista. Redução de custo, aumento de lucro. Terceirização chama isso. Se eu não quero fazer, alguém vai fazer barato por mim. Pagou? Acabou. Agora, se você depende do trabalho dessas enormes populações para se desenvolver, para o seu trabalho, para o seu negócio se desenvolver, onde o seu negócio se desenvolve? Onde é a sede da sua empresa
ou onde se encontram os trabalhadores? Ah, professor, mas é simples, é só mudar a força de trabalho de um lugar para o outro. Aham. 2008 ou 2007. Primeiro-ministro, o presidente da China, Xi Jinping, faz visita ao presidente norte-americano Barack Obama. Na Casa Branca, uma entrevista coletiva, perguntaram ao presidente Xi Jinping quando que a China teria uma discussão mais aprofundada sobre direitos trabalhistas. O presidente Xi Jinping respondeu o seguinte, abre aspas, a partir do momento que a população deste país quiser pagar mais de $300 por um iPhone, o mundo capitalista se sustenta na base da exploração. E aqui não há um juízo de valor. Essa população, estou falando da chinesa, por exemplo, é uma população disponível ao trabalho, por custos reduzidos. Não à toa, grandes empresas trazem seus produtos de lá, contratam trabalhadores lá. O mesmo acontece na Índia. É necessário, senhoras e senhores, entender as fundamentais diferenças que existem entre esses dois continentes, por exemplo. Eu falei especificamente de China e Índia e Europa como um todo, mas é importante, é mais do que importante a gente entender, por exemplo, a questão do Oriente Médio e a dependência da nossa sociedade de combustíveis fósseis, no caso o petróleo. E aí? É importante que a gente entenda também naquela região do mundo tanto a riqueza cultural ligada à religião, por exemplo, Israel, a cidade de Jerusalém, o berço das três grandes religiões monoteístas do mundo, né? O Islã, o judaísmo e o catolicismo, e o cristianismo, aliás. E o grande barril de pólvora social que se encontra naquele lugar também. Quando a gente fala de Afeganistão, quando a gente fala de Síria, quando a gente fala da região da Caxemira, que é uma enorme área de conflito entre Índia, Paquistão e China. Tem bomba atômica ali no meio. Cada um deles tem uma olhando para o outro. A gente está falando de um conhecimento que muitas vezes não chega até a gente, mas que pode interferir e interfere efetivamente na vida da gente. O mesmo vale para a Europa. Deixa eu voltar para trás. A crise da Ucrânia, a guerra na Ucrânia completou 1 ano e 2 meses, no último dia 24. Percebam um aumento dos preços das coisas, fruto daquele conflito. Ora, é uma das maiores áreas produtoras de trigo do mundo. O pão aumentou, o macarrão aumentou, o petróleo aumentou. Voltando para a Ásia. Voltando para a Ásia. O que eu fiz aqui? Bem. Voltando para a Ásia. Quando a gente pensa em comércio, a gente tem que pensar na capacidade, isso é típico da globalização, na capacidade de deslocamento das coisas. Não sei se vocês se lembram, mas em 2021, um baita navio cargueiro ficou atravessado no canal de Suez. Aquilo bagunçou o comércio mundial. Canal de Suez, ora, quem diria? Oriente Médio, perto da África. Senhoras e senhores, eu insisto, nós somos filhos da globalização. O motor da globalização é o capitalismo, o motor do capitalismo é a exploração. Se alguma coisa dá errado, em algum lugar do mundo, a nossa vida sofre impacto. Bom, senhoras e senhores, dei uma rápida pincelada sobre o que queria falar para vocês. Vou deixar aqui embaixo alguns vídeos de apoio. Tem tarefa para a semana que vem. Vou deixar postado no ClassApp. Espero vê-los, não só na semana que vem, mas espero vê-los hoje, quem sabe. Espero conhecer os pais de alguns de vocês. Enquanto isso, só posso desejar para vocês um bom dia, uma boa semana. Fiquem bem. Nos vemos na semana que vem. Abraço.